A paz do Senhor, guerreiras. Queridas, eu vou deixar aqui para vocês algumas dicas bem legais para que vocês possam memorizar versículos bíblicos. Eu sei que tem muitas irmãs que têm dificuldade, mas essas dicas são tão simples que eu tenho certeza que vai te ajudar. Eu vou passar para vocês algo que eu faço e eu tenho certeza que se vocês se esforçarem, vocês vão conseguir sim. Nosso Deus, ele nos deu um cérebro maravilhoso, com uma capacidade incrível de memorização, e é só a gente se esforçar que a gente consegue, tá bom? Eu sei que às vezes as pessoas ficam, eu não consigo lembrar de nada, eu me esqueço, mas se você se esforçar, você vai conseguir, tá certo? A palavra do Senhor nos ensina a guardar os ensinamentos do Senhor, as instruções em nosso coração. Guardar no nosso coração é memorizar, é algo que está conosco, né? Então, nós estamos guardando em nosso coração, está dentro de nós. Então, nós devemos fazer isso. O Senhor não ia nos deixar esses ensinamentos se nós não fôssemos capazes de fazer. Então, vamos guardar a palavra de Deus em nosso coração. E vamos aqui para as dicas que a própria palavra de Deus nos ensina. Lá no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 20, diz assim, ó: Filho meu, dá atenção às minhas instruções, aos meus conselhos inclina os teus ouvidos. Olha, amadas, aqui fala primeiro, dá atenção às minhas instruções. Você sabia que o nosso cérebro, ele vai armazenando coisas que a gente faz no dia a dia? O que você vê, o que você ouve, até o que você sente, né? O que você, os cheiros, né, que você vai absorvendo durante o dia. Tudo isso é memorizado. Porém, o nosso cérebro ele também faz uma faxina. Ele faz uma faxina, ele vai tirando as coisas que entende não ser muito importantes para nós. E aí, à medida que ele vai fazendo essa faxina, a gente vai esquecendo de muitas coisas, né? Como se fosse dando ali espaço para que a gente possa aprender outras coisas, porque o nosso cérebro, ele, ele economiza energia, né? Para a gente também não ficar sobrecarregado. Então, o cérebro, ele faz essa economia de energia. Então, amadas, quando nós esquecemos muito, às vezes é porque a gente não está prestando atenção naquilo que a gente está fazendo. Vamos dar um exemplo aqui bem básico. Você abre a porta da sua casa e fecha a porta e joga a chave em qualquer lugar. Depois você vai procurar aquela chave e você vai ter dificuldade para encontrar porque você não prestou atenção aonde você colocou a chave. Mas, se for uma coisa, por exemplo, que você considera importante, você recebe uma ligação de uma entrevista de emprego num lugar que você quer muito, ou você marca uma consulta médica que você precisa muito ir, você vai memorizar, provavelmente você vai prestar atenção naquilo que é importante para você e você vai memorizar o dia, o horário e aquilo vai ficar na sua mente e você vai ficar lembrando daquilo, porque é algo que chamou a sua atenção, é algo que é importante para você. Então, quando você for ler a palavra de Deus, coloque isso como prioridade, como algo importante. Não vá ler a Bíblia com a mente sobrecarregada de muitas coisas, com sono, cansada, pensando em várias coisas e sem se concentrar na palavra de Deus. Vocês precisam dar atenção a, a, ao que vocês estão lendo, a palavra de Deus. E aí, à medida que vocês estão dando atenção, estão dando prioridade, um tempo de qualidade ali na leitura bíblica, você vai conseguir memorizar. Mesmo que, às vezes, quando a mente da pessoa está muito sobrecarregada, a pessoa lê e tem aquela sensação que não sabe nem o que foi que leu. Então, você lê de novo, lê de novo, lê de novo até que você preste atenção, tá bom? É melhor você ler um pequeno texto e entender e prestar atenção do que você ler um monte de coisa sem entender. Outra coisa também, amadas, quando vocês forem memorizar um versículo, antes de fazer isso, vocês têm que entender o que aquele versículo quer dizer. Então, leia todo o contexto. Por exemplo, se aquele versículo se encontra em Provérbios capítulo 4, leia o contexto para que vocês possam entender e aí sim vocês vão memorizar, tá bom?
Outra dica também é uma coisa que eu faço sempre. Eu gosto de fazer isso. Antes de eu memorizar um versículo, eu escrevo ele. Eu já li, já entendi, então eu vou lá e vou escrever aquele versículo. Isso me ajuda muito a memorizar. E eu acredito que vai ajudar você também, porque quando você vai escrevendo, você está prestando atenção naquilo que você está escrevendo. Então, depois que eu escrevo, né, ali o versículo que eu quero memorizar, o que eu faço? Eu separo esse versículo em partes, por frases. Digamos que o versículo tenha 3 frases. Então, primeiro eu memorizo a primeira frase, depois a segunda, depois a terceira. Eu faço dessa forma para que depois eu junto tudo e memorizo o versículo inteiro. Por exemplo, eu vou lá e eu vou dar um exemplo aqui desse versículo que eu acabei de ler. Provérbios 4:20. Filho meu, dá atenção às minhas instruções. Então, eu leio em voz alta, porque quando a gente lê em voz alta, a gente faz isso que está dizendo aqui, ó. Aos meus conselhos, inclina aos teus ouvidos. Então, quando você fala, você está ativando a sua memória auditiva. Isso é muito bom, isso vai te ajudar a memorizar. Então, eu vou lá e leio. Filho meu, dá atenção às minhas instruções. E aí eu leio novamente. E aí eu fecho meus olhos, eu viro para o outro lado e tento falar sem ler, sem falar, né, já decorado. E aí depois que eu consigo fazer isso algumas vezes, eu vou para a segunda frase, depois para a terceira, até que eu memorize completo, tá bom? Eu acredito que isso vai te ajudar muito. Outra coisa também, amadas, depois que eu memorizo o versículo, eu vou descansar a minha mente, eu vou fazer qualquer uma outra coisa. Porque o nosso foco, a nossa concentração demora em torno de 30 minutos, em média de 30 minutos. Pode ser menos, pode ser mais. Tem pessoas que é bem menos, né? Tem pessoas que conseguem mais tempo. Mas você não consegue ficar focado muito, várias horas numa coisa só. Então, o que eu faço? Eu leio, eu decoro ali e vou fazer outras coisas. E durante o dia, eu fico citando mentalmente o versículo. Se eu, por acaso, não perceber que eu não decorei realmente ali, que eu não memorizei, então eu vou novamente, leio, porque quando a gente lê, a gente faz o que está no versículo 21, ó. Jamais os perca de vista, guarda-os nos mais íntimos das tuas entranhas. Então, quando a gente lê, quando a gente visualiza o versículo, é meio que a gente tira uma foto. É bem interessante isso, porque às vezes quando eu vou memorizar um versículo, quando eu vou citar ele assim, já memorizado, eu consigo visualizar e enxergar as letras. É bem interessante isso, né? Então, durante o dia eu fico lá refletindo sobre aquele versículo e citando ele mentalmente várias vezes. Eu fico citando várias vezes durante o dia. E aí, no outro dia, eu faço uma revisão. Eu vou lá e novamente vou citar o versículo para fazer uma revisão daquilo que eu já aprendi e eu acrescento outro versículo para memorizar. Claro que tem gente que vai ter mais dificuldades, não vai conseguir memorizar um por dia, mas se você tem essa dificuldade, você pode memorizar um a cada 3 dias, um a cada semana. O importante é que você busque memorizar, que você se esforce para isso, tá? Se você ficar refletindo no versículo várias vezes, você consegue. É interessante também, amadas, quando vocês forem memorizar, lembre de citar de colocar também a referência bíblica, porque isso é muito importante para lá na frente você ir procurar aquele versículo. E depois que você for fazendo isso, em tempos você pode ficar revisando até você perceber que realmente memorizou. Então, quando você for pregar a palavra, o próprio Espírito Santo vai te fazer lembrar desse versículo. Quando você for evangelizar, o próprio Espírito Santo vai te fazer lembrar desse versículo. Quando você estiver passando uma luta, né, um período difícil, o próprio Espírito Santo vai te ajudar a lembrar. Então, isso é extremamente importante. E essas dicas eu considero bem simples, bem legais, são coisas que eu faço e eu acredito que vai ajudar muito vocês também, tá bom? Então,
faça, coloque em prática. E eu vou indicar aqui para vocês um canal bem legal sobre memorização da Bíblia, que é o do professor Renato Alves. Eu gosto muito de ouvir algumas coisas que ele fala, porque ele dá muitas ideias, muitas dicas bem legais, ele tem ali, mostra todo um método, mas eu faço dessa forma e para mim dá certo. Então eu estou passando para vocês aquilo que eu faço, que para mim dá super certo. Mas eu vou indicar esse canal porque aquelas que têm mais dificuldades, ele dá instruções bem melhores, tá bom? Eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição do vídeo, porque aí quem quiser já vai lá e já aprende com um profissional, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês.